Índia, país de cultura milenar, país de cidades superpovoadas, país do trânsito caótico, país da culinária de rua que é de arrepiar, e o país do maior sistema de estelionato mundial, os call centers dos golpes. No vídeo anterior mostramos a história dos diversos golpes praticados aqui no Brasil. Se não assistiu, assista, link abaixo da descrição. Agora, vamos mostrar um esquema golpista milionário, que envolve centenas de call centers indianos e que extorquem milhões de dólares de pessoas idosas, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, agindo sem nenhuma vergonha, ludibriando e roubando pessoas com suas mentiras. A figura do hacker, sempre mal vista por agir ele próprio como golpista, nesse caso que vamos mostrar, é bem o contrário. Ele combate esses criminosos sem escrúpulos. E para não falar que o povo indiano, em sua maioria, é desonesto, muitos desses hackers são indianos, inclusive o do vídeo que vou mostrar. Esse hacker desmonta um call center golpista de maneira espetacular, fazendo justiça. Mas antes de tudo, um contexto no passado. Afinal, esse é um canal de história. E nós acreditamos de que tudo que vivemos na atualidade é fruto do que já se passou. Então convido a você a nos acompanhar neste vídeo até o seu final. Quando Ethel Aldrich fundou a Associação Americana de Pessoas Aposentadas, esta professora aposentada tinha em sua mira a fraude contra idosos. Na época, pré-internet, era comum a fraude de medicamentos. O vendedor de remédios percorriam as ruas dos Estados Unidos anunciando curas milagrosas e prometendo erradicar males e dores do envelhecimento. A associação criada por Ethel teve importantes vitórias, como a supervisão mais rigorosa da administração de alimentos e medicamentos vendidos e anunciados em publicidades pelo país. Outro golpe comum na época era o do seguro social para idosos, aprovado em 1933. Os golpistas fabricavam ou simplesmente roubavam esse seguro, ludibriando os velhinhos a assinarem documentações que lhes passavam o direito, fazendo-os crer que se tratava de algum entrave jurídico e que essas pessoas eram funcionários do governo. Com a internet, os golpes se tornaram mais avançados e resultam em situações muito piores do que um cheque perdido ou a falsificação de um seguro social, ou mesmo um remédio falso. Eles transformam aposentadorias confortáveis em pobreza total, da noite para o dia. A pessoa perde a casa, os bens e acaba mesmo na rua. E não raro, se autoexterminam, e casos assim são infelizmente relatados. A partir de 2015, sobretudo, a Índia se tornou uma potência dos golpes, através dos call centers fraudulentos, se passando por suportes financeiros de diversas empresas, como a HP, a Amazon, Microsoft, entre outros. A barreira financeira para iniciar um call center na Índia não é alta. Por $15 mil, um investidor experiente pode montar um centro em algum prédio de escritório, instalar dezenas de PCs e treinar uma equipe de graduados ambiciosos e de mau caráter, falantes fluentes de inglês, para realizar as mentiras online. A estrutura é toda de uma empresa lícita, e o roteiro do que se fala às vítimas é pensado em todos os seus detalhes, buscando ludibriar as pessoas com uma habilidade cruel. A polícia local pouco faz, ou recebe algum para fazer vista grossa, e o governo finge que não vê. Afinal, para a economia local indiana, é bom ter milhões de dólares injetados em bens e serviços, no comércio e em outros setores econômicos. Não devemos esquecer de que onde há muito dinheiro envolvido, os políticos se calam. E, na verdade, quem se importaria com velhinhos americanos, não é mesmo? A moralidade dessa prática é para muitos algo perfeitamente irrelevante diante de algum ganho financeiro. Com a crise do Covid, o negócio cresceu e amadureceu. Em 2021, segundo dados do FBI,
de crimes de internet, cerca de 3 bilhões de dólares foram drenados das contas de 90 mil americanos, a maioria destes com 60 anos ou mais. Mas enquanto as autoridades internacionais tentam pressionar o governo indiano em operações mais duras contra essas organizações fraudulentas, os hackers do bem entram em cena para infligir o maior dano possível a esses bandidos. E a melhor parte começa agora. Esse conteúdo em imagens é do canal gringo Nanobyter. E esse canal documenta todo o processo em que esses golpistas costumam agir. Nanobyter descobriu uma rede de sites que pareciam totalmente legítimos. O alvo era pessoas que acabaram de comprar o dispositivo da Amazon Alexa, e eles manipulam os resultados de busca ao digitar baixar o dispositivo Alexa. Os primeiros links não direcionam para a loja oficial, mas para sites fraudulentos. Por meio de anúncios patrocinados, a página imita perfeitamente o original, mas está programada para falhar, exibindo um erro de rede, redirecionando as vítimas para um suposto suporte técnico. O passo seguinte é previsível. Eles solicitam acesso remoto ao computador da vítima para supostamente resolver o problema. Apontam defeitos diversos e tentam vender um plano de proteção por 200 ou 300 dólares. Prometem consertar falhas que simplesmente não existem no computador da vítima em questão. Aí está o golpe montado. Mas Nanobyter se faz de vítima e, como hacker, ele entra no sistema dos próprios golpistas, acessando seus PCs e as câmeras de aparelhos e de segurança, tendo a visão do ambiente desse call center e do rosto dos safados. Eles perdem o controle dos seus computadores e não entendem o que está acontecendo. Em suas telas, podem ver alguém assumindo o controle enquanto assistem impotentes. As câmeras de segurança agora, sob controle de Nanobyter, capturam cada movimento. Ao explorar a rede dos golpistas, encontrou acesso completo a todas as câmeras de segurança, que revelaram cada canto do escritório daquele call center, e ele se torna espectador de toda aquela fábrica de mentiras. Pode vê-los comendo, socializando e vivendo suas rotinas como se trabalhasse em qualquer escritório normal. O mapeamento do prédio revela a operação criminosa e cada agente tem sua estação totalmente equipada. Nas telas, os roteiros são minuciosamente preparados, prontos para eludir a próxima vítima. Nanobyter acha o verdadeiro tesouro, o Flashback Recorder, em seus computadores. Esse software grava a tela dos golpistas e também cada palavra que dizem em seus microfones. Tudo à mostra e digitalizado. Cada chamada é gravada, cada golpe é documentado. Proporciona a Nanobyter coletar provas e intervir no processo golpista. Logo, ele percebe que esses agentes seguem roteiros precisos projetados para manipular e extrair dinheiro de pessoas vulneráveis, e cada ligação é uma atuação ensaiada, cruelmente enganosa. Em um cubículo afastado, uma figura chama a atenção de Nanobyter. A Beth, a gerente de recursos humanos, e ele passa a monitorá-la através das câmeras de segurança e espera pacientemente. Essa gerente chega todas as manhãs e conecta seu laptop à rede, já por ele vigiada. Um erro que ela ignora e que dá acesso a todos os segredos da empresa. 500 arquivos armazenados descuidadamente em seu PC. Planilhas com nomes, e-mails e endereço de cada funcionário do centro de chamadas. Logo ele rastreia os cabeças de toda a operação. BT e Hacked, com perfis no LinkedIn. E os registros públicos apontam que esses dois indivíduos montaram todo aquele negócio legalmente. Isso mesmo, uma empresa fraudulenta criada por meios legais, mas que mostravam perfis profissionais públicos e documentos corporativos oficiais, tudo conectando cada ponto de sua elaborada rede de fraudes. A essa altura, o hacker caçador de golpistas Nanobyter
já tem à sua disposição elementos suficientes para iniciar a demolição daquela rede de fraudadores e ladrões. O primeiro golpe vai diretamente para sua fonte de vítimas. Ele denuncia a conta do Google AdSense dos golpistas e seus anúncios enganosos desaparecem das buscas. O próximo alvo é a presença deles na internet. Uma denúncia para GoDaddy e o site fraudulento some. Os números de telefone e os chats de suporte falsos tornam-se inacessíveis. Todas as vias de contato com as vítimas em potencial são cortadas uma a uma. Os serviços comerciais também não são poupados. Docus cancela seus acordos, são bloqueados permanentemente das plataformas e cada ferramenta que usavam para parecerem legítimos se transformam em mais uma pasta fechada. O golpe final vem com a PayPal. Nanobyte acessa suas contas e começa a devolver o dinheiro às vítimas, uma por uma. Quando esse processo se torna lento, ele denuncia as contas diretamente ao PayPal, que as encerra permanentemente, parando os pagamentos fraudulentos. Em dezembro de 2023, os golpistas tentam recuperar o controle, removendo as câmeras de segurança de sua rede. Um movimento de desespero, que chega tarde demais. Então Nanobyte se revela através de um laptop. O pânico se instala no centro de chamadas, enquanto eles lhes revela cada detalhe, seus nomes, seus chefes, a empresa de fachada, e ordena que olhem para as câmeras de segurança acima de suas cabeças, lhes fazendo crer que estavam totalmente expostos. O pânico se transforma em caos. Os supervisores tentam cobrir as câmeras com fitas adesivas, mas logo os chefes entendem que perderam o controle daquela operação. Começam a desconectar os computadores freneticamente. No entanto, tarde demais. Cada arquivo, cada registro fraudulento, cada evidência enganosa já está em poder de Nanobyte. O pânico obscurece o julgamento. Eles destroem suas próprias ferramentas de trabalho, como que se quebrar computadores pudesse apagar magicamente as provas incriminatórias já extraídas. O sistema entra em colapso em minutos. As operações param e os roteiros e chamadas se apagam, agora em telas escuras. Sem acesso ao PayPal, sem presença online e sem ferramentas de ação, destrói uma organização que havia fraudado mais de 2.785.000 dólares de cidadãos americanos, num prazo de quase 3 anos. Um lembrete silencioso de que nenhum sistema é completamente seguro, especialmente quando usado para fins maliciosos. E a justiça, nesse caso, chega em forma de arquivos comprometidos, contas bloqueadas, evidências irrefutáveis nas mãos do FBI e da Interpol. Oi gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês tenham chegado até aqui. E esse foi o vídeo sobre o golpe indiano, né? Um golpe milionário, acho que bilionário, com dezenas, às vezes acho que até centenas de call centers pela Índia e outros países da região também. Eu vi que também tem na África do Sul. O mais impressionante é como aquelas pessoas que a gente viu no vídeo se comportam naturalmente como se fosse como se estivesse num emprego normal, né? Num escritório normal, mas ali com o intuito de enganar as pessoas, de lesar, de roubar as pessoas, né? Será que só porque são pessoas que moram nos Estados Unidos e no Canadá e que elas pensam que estão em condições financeiras melhores, ou
é tudo uma desculpa. Para mim é desculpa isso aí, né? Falta de caráter. Eu achei sensacional esse vídeo desse hacker, que é um hacker indiano, o Nando Biter, que ele tem um canal na gringa, e esse canal foi trazido para o português aqui do Brasil, narrado em português. Então é muito bom quando a justiça é feita, né? Não ter que depender de político e de justiça do país, no caso na Índia. Lá como cá, quando envolve muito dinheiro, as autoridades fazem vistas grossas, né? Então não tem como confiar. Então um cara anônimo, aí, um hacker anônimo, tem que fazer, às vezes, de justiceiro, né? De implantar a justiça. E o que é implantar a justiça? É acabar com esse negócio aí vergonhoso, esse esquema que vocês viram que é muito bem estruturado, esse esquema de hacker, esse sistema de golpista. Então é isso, a história vive, no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!